Nessa que é uma das últimas aulas do módulo 1 do curso do AE Dicas, eu falo sobre os Blending Modes, os Layer Styles e também sobre algumas outras opções da Timeline, como a opção Shy. Então é bem legal a gente conhecer todos esses aspectos do After Effects para a gente entender o básico, e aí a gente fecha um pouco meio que esse ciclo falando dos principais painéis, principais janelas do After Effects. Vamos ver o que são esses Layer Styles, que você também encontra no Photoshop, assim como os Blend Modes também você encontra no Photoshop, tá certo? Vamos dar uma olhada nisso no After Effects. Agora nós vamos dar uma olhada nesta coluna aqui que vocês veem na Timeline. Se vocês não estiverem vendo, lembrem-se que tem esses botõezinhos aqui no canto. Eu tenho ativado esses dois, ó, que estão em azul aqui. E se ainda assim não estiver aparecendo essa coluna Mode aqui, que na verdade é Blending Mode, vocês cliquem nessa barra com o botão direito e vão aqui em Modes, tá? É só ativar essa coluna aqui. Essa coluna aqui, então, ela tem os Blend Modes, que são os mesmos Blend Modes que vocês vão ver no Photoshop. Então, esses Blend Modes são algumas operações matemáticas que acabam resultando aí em algumas combinações de cores. Então, ele tenta comparar duas imagens, então a imagem que tiver com o Blend Mode com as imagens que estão abaixo dela, que ele aplica isso a essas imagens que estão aqui embaixo. Então, para a gente entender o que é isso, eu vou pedir que vocês acessem esse site aqui, ó, o freeimages.com. Criem uma conta aqui, tá? Não é difícil, é só vocês fazerem um cadastrozinho rápido ali e vocês vão ter acesso a algumas imagens gratuitas, que é isso que esse site tem. Depois que vocês criarem essa conta, venham aqui, ó, e pesquisem por Fabric, que no caso são tecidos. Depois na página 3. Para mim essa imagem aparece na página 3. É interessante de vocês pegarem uma imagem que tenha algumas pontos mais claros, que é o que a gente está vendo aqui, e alguns pontos mais escuros, para que a gente possa perceber as diferenças aí dos Blending Modes. Eu vou pegar essa imagem aqui, ó, para baixar, é só selecionar ela e vir aqui em Download, e aí vocês podem escolher o tamanho Full, que é o tamanho máximo que ela tem. No meu caso, eu já baixei essa imagem, eu vou só pegar ela aqui, mostrar para vocês que ela está aqui na pasta. E para colocar dentro do After, tem uma outra maneira para importar as coisas, que é simplesmente pegar o arquivo e arrastar ele aqui para dentro do painel Project. A gente vai ver que ele vai aparecer aqui, e aí a gente organiza da forma que a gente quiser. Eu vou colocar dentro da minha pasta Arts, que é onde eu estou colocando esses arquivos que eu trago, sejam texturas ou arquivos do Photoshop. Vamos pegar essa textura e vamos colocar aqui, ó, por cima de todas as outras camadas. Como ela está no modo normal, ela está simplesmente respeitando a transparência. Então não tem nenhuma operação matemática comparando as layers para trazer um resultado para a gente. Os Blend Modes, tá? Eles estão divididos, se vocês verem aqui, ó, tem umas divisões aqui, ó. Esses aqui, por exemplo, eles trabalham com as partes escuras da imagem, tá? Então, eles vão tentar sempre manter as partes mais escuras da imagem que vocês estão colocando aqui no modo, por exemplo, Multiply. Um dos modos mais utilizados desse aqui é o Multiply. Então, olha só. Ele acaba o quê? Excluindo as partes mais claras para revelar essas partes mais escuras. Então é isso que ele está fazendo, ó. Então ele aplica isso por cima e vai tirando mais as partes claras. E cada um desses aqui vai ter um resultado um pouco diferente, alguns um pouco mais contrastado, mas o mais utilizado é esse Multiply. Depois aqui embaixo a gente tem o oposto disso aqui. Esses aqui fazem o inverso. Por exemplo, o Screen. As partes mais escuras, então, ele está eliminando, então sobram as mais claras misturadas, né, com o que tem embaixo. Aí aqui, depois a gente tem esse terceiro aqui, que ele trabalha mais com o contraste das imagens. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o Overlay. Pode ver que a gente tem um contraste mais acentuado, e dependendo do que é mais claro e mais escuro,
a imagem fica mais ou menos contrastada, a imagem que está aqui por baixo. Esses dois aqui são os modos mais utilizados. Esse aqui já dá um resultado um pouquinho mais suave, mas também está contrastando mais a imagem. Como é que a gente faz para saber o que cada um desses aqui faz? A gente tem que ir vendo e escolher aquilo o que a gente acha mais legal. Basicamente esses aqui, ó, esse soft light, esse overlay, screen, o add também, às vezes o lighten e o multiply são os que vão ser muito utilizados por vocês. Esses outros aqui, ó, eles têm algumas outras funções. Esses aqui, por exemplo, eles vão cancelar algumas cores. Então, se eu colocar aqui em Subtract, tá vendo que ele meio que inverte as cores, então tem resultados diferentes. Cada um desses aqui tem resultados bem diferentes. Vamos escolher um aqui, vamos pegar o Soft Light, e eu vou mostrar para vocês que eles têm um atalho que é o Shift, o mais no teclado, o mais que tem em muitos teclados está junto com igual. Então, Shift mais vai fazendo você alternar e Shift menos faz você voltar. Então, você vai alternando até encontrar o que você quer. No meu caso, eu vou deixar esse Soft Light e eu vou colocar essa layer, porque eu só quero que ela afete esse meu sólido aqui. Então, eu coloco ela só por cima desse sólido. E dos Blend Modes, cara, não tem muito que vocês ficarem decorando o que cada um deles faz, porque é mais fácil vocês irem testando. Então vocês vêm aqui, né, utilizando esse atalho do Shift mais ou do Shift menos, para que vocês vão alternando ou então escolhendo um que vocês queiram. E aí vocês chegam no resultado que vocês querem, principalmente se vocês quiserem adicionar uma textura. É bem isso, para isso que ele vai servir. Agora a gente vai ver uma outra coisa que o Photoshop também tem, que são os Blending Modes. Para isso vamos selecionar esse nosso objeto que a gente criou aqui, clicar com o botão direito e aí aqui, ó, Layer Styles. A gente tem algumas opções, como por exemplo, Drop Shadow, que é uma sombra, Inner Shadow, que é uma sombra para dentro do objeto, Outer Glow, que é um glow fora, e tem várias outras aqui que a gente pode ir testando. Eu sugiro que vocês testem elas. A gente vai ver algumas. Vamos colocar, por exemplo, um Drop Shadow. Ó, pode ver que ele coloca uma sombrazinha aqui e ele ativa aqui, ó, uma nova coisa aqui na layer, ó, que são os Layer Styles. E aqui a gente consegue controlar e até mesmo criar animações nos Layer Styles. Ó, por exemplo, eu posso mudar o ângulo da sombra e tem algumas opçõezinhas, ó, opacidade, enfim. Daí vamos adicionar mais um aqui só para a gente ver que cada um deles tem algumas opções diferentes. E funciona que nem no Photoshop. Então esse aqui já dá uma coisa mais para dentro. Tá? Ele é o Bevel and Emboss, por exemplo. Ó, eu posso fazer como se ele tivesse, ele dá uma ideia, né, que tem uma certa, que esse botão não é uma coisa simplesmente flat. Então, se vocês quiserem fazer, adicionar isso, né, vocês podem, aí mexendo aqui tem o size, tem várias opções aqui, inclusive as cores, ó. A gente pode diminuir a profundidade disso, aí eles parecem mais um botãozinho mesmo, como se fosse um botão de web de alguns sites, mas hoje em dia a gente não está mais utilizando muito esse estilo desses layer styles, mas em alguns casos pode ficar interessante. Vocês podem usar para colocar um drop shadow aqui, por exemplo. Eu uso muito pouco layer styles, mas é bom vocês, eu quero que vocês saibam que eles existem. E se vocês não quiserem eles, é só vocês selecionarem e deletarem. Eu acho que no meu layout isso aqui vai ficar mais interessante, menos poluído, com menos sombra. Eu quero mostrar uma outra opção que serve para a gente organizar bem o nosso projeto. No nosso caso, a gente colocou aqui um New Object. Esse New Object é que controla a animação dessas layers que estão aqui, né? A gente linkou eles e a gente fez essa animação em todos esses objetos aqui ao mesmo tempo, que a gente tem aqui e aqui. Para que a gente não precise visualizar essas layers, existe uma opção aqui dentro do After. Vamos selecionar elas. E aí tem essa opçãozinha, esse rostinho aqui, ó, que é o Shy. Seria tímido em português, né? E se a gente selecionar ela aqui, a gente ativa, ele fica aqui escondidinho. E se a gente ativar aqui, ó, essa opção aqui em cima, olha só,
ele vai esconder essas layers. Se a gente olhar aqui, ó, tem 1 e aqui pula para o 5. Essas layers continuam aqui no nosso projeto, mas elas estão escondidas aqui na nossa timeline. Então a gente pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com essas layers aqui, ó. Inclusive é legal, por exemplo, talvez a gente colocar aqui uma cor para elas e vamos clicar aqui e pronto. Aí ele esconde porque a gente já está com isso aqui ativado. Né? Agora que a gente terminou essas coisas que vocês precisam ver da timeline, que são importantes nesse momento, eu quero mostrar para vocês um truquezinho. Porque se a gente olhar o layout, esse layout aqui, os elementos estão muito para cima, tá? Ficou tudo muito aqui para cima. Então, eu vou só, antes disso, eu vou colocar esses elementos aqui, ó. Eu vou só desativar o Shy e aí eu vou pegar esses elementos aqui do vitaminas, vou selecionar todos eles e eu quero colocar isso aqui para baixo, para tentar ter um layout mais equilibrado. Depois eu vou pegar aqui o Shape Layer, vou ir abrindo aqui até chegar no Shape e depois aqui nesse Path. A partir do momento que eu seleciono ele mostra os pontos que eu tenho desse path, certo? Se vocês não estiverem vendo esses pontos aqui, ó, é porque aqui, ó, na composição tem essa opçãozinha que ativa e desativa eles, ó. Tá vendo? Então, para mexer neles a gente tem que estar com isso aqui ativado. A gente pode deixar na Selection Tool, que a partir do momento que a gente selecionou esse path aqui, a gente pode vir aqui, ó, e mudar o lugar dele. Eu vou pegar, ó, colocar o mouse aqui para fora, porque como estão os dois selecionados, eu só consigo selecionar os dois ao mesmo tempo. E aí eu vou pegar, clicar e arrastar aqui, ó, para selecionar apenas esse aqui, e eu vou mudar ele de lugar, apontando para cá. E aí vou mudar essa curva desse Bezier através desses handles aqui, que são esses controles. Esses controles dessa curva que eu tenho aqui. Legal, acho que agora já tem um equilíbrio melhor aqui, tá? Então, tendo uma informação aqui, uma outra informação aqui embaixo. Eu tenho que só conferir aqui a animação, se vai ficar... eu acho que a animação também continua funcionando, mesmo a gente tendo invertido. Para finalizar, eu quero baixar um pouco esses elementos para deixar um pouquinho mais centralizado, para ter um pouquinho mais de equilíbrio visualmente. Então vamos fazer isso. Eu vou mostrar para vocês um truquezinho. A gente já utilizou um pouco isso aqui, ó, com esses nulos. E a gente pode fazer isso com a cena inteira. Vamos pegar aqui em New Object. Aí a gente vai chamar isso aqui de controle geral, só para que a gente tenha isso aqui organizado. E aqui a gente tem essas layers aqui estão seguindo essa aqui. Essas aqui de baixo estão seguindo essa aqui. E essas aqui a gente vai selecionar então. E essas aqui embaixo também. Segurando o Ctrl a gente consegue selecionar mais elementos. E a gente vai selecionando o que a gente quiser. Essas aqui a gente vai deixar desselecionadas porque elas, como eu disse, elas já seguem essa aqui. Então vamos pegar aqui a ferramenta Pick Whip, aqui do Parent, e vamos linkar todas essas layers com esse controle geral. E agora, o que a gente pode fazer, ó, a gente tem liberdade para movimentar todas as layers, né, juntas dessa forma. Porque como a gente já tem keyframes, por exemplo, na faca, no garfo, em position, se a gente selecionar todas elas, a gente vai acabar criando um novo keyframe, porque o After vai criando keyframes automáticos, de acordo com aonde a gente está colocando a nossa layer. Essa é uma forma, quando a gente tem, né, no caso aqui, a gente tem esses keyframes em position, a gente acabaria perdendo essas informações. E aí a gente organiza um pouco mais esse layout. A gente pode continuar mexendo nesse projeto, que ao longo do curso vocês podem ir voltar nele, e é importante a gente lembrar de salvar esse projeto. Com essa noção vocês já conseguem fazer bastante coisa. Essas aulas a gente foi montando um projeto dentro do After Effects, vendo cada um dos aspectos, todos os detalhes que tem aí na interface do software. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de se inscrever aqui no canal, deixe seu like aí nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo da iDicas.
e eu desejo ótimas ideias a todos vocês. Valeu!